Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse encontro tão especial aqui e o nosso propósito é o quê? Orar a Palavra de Deus. E o que significa orar a Palavra? Primeiro, precisamos entender que a nossa oração tem que ser cheia de fé, mas também com muita expectativa nas respostas que Deus tem para dar às nossas orações. Uma oração sem respostas é uma oração ineficaz. E quando nós oramos a palavra, nós nos embasamos nas promessas e nos princípios de Deus para a nossa vida, incluímos isso nas nossas orações e alinhamos o nosso desejo, a nossa vontade, à vontade de Deus, o que vai certamente nos aproximar ainda mais de uma resposta, porque Deus deseja responder a sua oração e Ele nunca vai te responder nada que seja diferente ao que Ele já tem deixado na Bíblia, enquanto promessa, enquanto princípios e valores do reino de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje o Senhor nos deu 2 textos para que a gente faça uma comparação e a gente medite acerca desta passagem. Então, te convido a abrir comigo a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, e depois nós vamos abrir no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. Tá? São 2 leituras e elas têm uma correlação muito, muito importante. Então, eu te convido a tomar a sua Bíblia aí nas suas mãos, acompanhar essa leitura para que a gente possa, ao final, fazer essa oração. E eu te convido, fique até o final. Eu sempre te chamo aqui a estar conosco aqui até o final desse vídeo, onde eu faço uma oração muito especial sobre a sua vida, para que você tenha a mensagem completa. Aqui nós refletimos na palavra, fazemos oração e Deus completa a obra sobre a sua vida. Vamos lá? Então, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Assim diz a palavra. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. O outro texto está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. 2 Samuel 6, versículo 10. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que eles possuem, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. 2 momentos, 2 casas, 2 homens de Deus portando a Arca da Aliança. No Velho Testamento, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E no primeiro texto que nós lemos, quando a arca chegou à casa de Abinadab, havia um contexto muito difícil, porque a arca tinha sido sequestrada pelo povo filisteu, inimigo dos israelitas. Eles tinham levado essa arca, colocado dentro do templo dos deuses deles, de Dagon, e muitos fenômenos espirituais e sobrenaturais aconteceram ali naquele templo, e as coisas ficaram muito difíceis para os filisteus, e eles não suportaram estar com a arca e devolveram essa arca para o povo de Deus, a Arca da Aliança. E a arca foi para a casa de Abinadab. Ou seja, a arca na mão daqueles que não tinham nenhum temor a Deus, que não conhecia a Deus, ela causava um grande problema. E muitos problemas, porque aquele povo não pertencia ao povo de Deus. Depois a arca chega na casa de Abinadab.
e fica por 20 anos na casa de Abinadab. Havia ali o Eleazar, filho de Abinadab, responsável por cuidar dessa arca. Mas aqui nesse texto não tem qualquer menção de que as bênçãos tivessem acontecido na casa de Abinadab. Apenas o povo suplicava a Deus. O povo estava afastado de Deus. O povo estava descrente, cheio de ídolos, cheio de sincretismo religiosos. As pessoas, o povo de Israel estava afastado de Deus. E a arca ficou ali por 20 anos e nada aconteceu. Agora, quando nós vimos no 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi quer levar a arca para a casa de Deus, ele busca lá na casa de Abinadab. E nesse caminho acontece uma situação, porque Davi estava carregando a arca da forma errada. Então eles tiveram grande temor de Deus e deixaram a arca na casa de Obed-edom. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a palavra diz que ele foi grandemente abençoado. Tudo que ele possuía, toda a sua família foi abençoada. Houve uma grande prosperidade na casa de Obed-edom por causa da presença da arca. E aí a gente pode fazer a pergunta: por que a arca ficou na casa de um homem que era um levita, um sacerdote de Deus, Abinadab, por 20 anos e nada aconteceu? E agora ela fica por 3 meses na casa de Obed-edom e tudo se transforma. A bênção chega de uma forma extraordinária. Há uma coisa muito importante acontecendo nesse contexto. Nós podemos pensar no contexto individual e no contexto de toda aquela nação. No primeiro contexto de Abinadab, o povo estava em pecado, o povo estava afastado de Deus, e a arca da aliança, ela estava ali e o povo não conseguia considerar a presença de Deus. E por que não considerava a presença de Deus? Porque não havia conversão, porque as pessoas não abandonavam os seus pecados, porque as pessoas não abandonavam as práticas pagãs e as práticas erradas que eles estavam cometendo. A arca estava ali, mas ela não tinha uma relevância no coração daquelas pessoas. Então, ela por 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu absolutamente nada, não houve milagres, o povo continuou com o coração duro e o próprio Abinadab e a sua casa não consideraram como deveria ter sido considerada a presença da arca ali. Depois, quando nós chegamos no contexto da casa de Obed-edom, nós temos toda a Israel unificada. O rei Davi tinha conseguido tantas conquistas e agora ele gostaria de colocar a arca no seu devido lugar. Ele queria colocar a arca no tabernáculo, trazer de volta a arca. Então, o povo já tinha voltado para o Senhor. O povo, a nação de Israel, estava de volta aos pés do Senhor. E ali a arca sendo trazida. Então, no contexto de nação, havia uma nação que estava se rendendo ao Senhor. E na casa de Obed-edom, ele considerava, ele amava, ele louvava o fato da arca estar presente na casa dele. Abinadab não considerou, Obed-edom considerou a presença de Deus. O povo do tempo de Abinadab estava afastado de Deus. O povo no tempo de Obed-edom estava voltado-se para Deus, com o coração quebrantado. O próprio rei Davi estava tão alegre, tão efusivo, pela expectativa de ter a arca no meio do povo novamente. Hoje, nós não temos mais a arca. A arca de Deus hoje é a própria presença do Senhor Jesus na nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos. A arca, ela era um simbolismo, uma alegoria da presença de Deus. Deus jamais pôde ser contido naquela arca. Ela apenas simbolizava, porque era um tempo em que era necessário, havia uma evolução progressiva da relação do homem com Deus, e naquele tempo era necessário isso. Quando vem no advento de Cristo, na nova aliança, a presença de Deus, ou seja, a arca, ela já está em nós. O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo está habitando em nós. Nós temos acesso a Deus o tempo todo. E por que muitas vezes, mesmo tendo essa consciência, nós não vemos a bênção chegar como chegou na casa de Obed-edom?
é porque muitos dos nossos corações estão endurecidos e não temos considerado a presença de Deus. Nós não consideramos que Deus está perto. Nós não nos voltamos a Ele com fé, nós não nos rendemos a Deus. Deus está aqui presente agora comigo, Ele está aí presente com você. O que impede você de ter um relacionamento com Deus, o que impede você de se dobrar diante dEle, sabe? E orar a Ele, e buscar a face de Deus, e ter direcionamentos para a sua vida, e estabelecer uma aliança com Deus através de Cristo. Nada nos impede. Ele está conosco, Ele está aqui comigo enquanto eu falo com você, enquanto você recebe essa mensagem, Ele está aí ao seu lado. Se nós não considerarmos a presença de Deus, nós vamos, como Abinadab, ter Deus por perto e não desfrutar dessa presença. Nós devemos ser como Obed-edom, devemos considerar a presença do Senhor. E sabe o que a gente faz na presença de Deus? A gente adora a Deus, a gente louva a Deus, a gente entrega a Ele o nosso coração, as nossas petições, apresentamos as nossas necessidades, apresentamos as necessidades das pessoas ao nosso redor, temos um devocional com Deus, gastamos tempo na presença do Senhor, porque consideramos a presença e sabemos quem é Deus na nossa vida. Então, eu te encorajo hoje. Você tem, cada um dos meus vídeos aqui, ele tem cerca de 15 minutos em média. E é um tempo tão pequeno, mas se você considerar esse tempo como um tempo de entrega, de devocional, para que a sua vida seja edificada e abençoada, isso vai multiplicar muitas bênçãos na sua vida. Por minha causa? Não, por causa do Senhor. Eu estou aqui por causa do Senhor. Eu estou aqui também por causa de você que assiste esse vídeo. Mas estou aqui por causa do Senhor, porque eu sei que Ele tem me capacitado, ungido a mim, ungido a você, para que essa comunhão aconteça. Então, considere a presença do Senhor. Não faça como Abinadab, faça como Obed-edom. Não faça como o povo da geração de Abinadab, faça como o povo da geração de Obed-edom. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome e queremos Te agradecer pela dádiva da Tua presença junto conosco. Te agradecer por Emanuel, Jesus, Deus conosco, que nunca nos abandona, que está sempre disposto e disponível ao nosso lado. Te agradecer pela dádiva da vida que o Senhor nos tem dado. Te agradecer pela consciência e compreensão das Tuas Escrituras. Te agradecer porque o Senhor se pôs com um canal direto de comunicação através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu peço que sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem hoje, repouse a compreensão de que não há barreiras entre nós e o Senhor, e que o acesso está franqueado através de Jesus Cristo. Por isso abençoa esse que recebe esta mensagem, em qualquer circunstância, nessa hora, que haja curas, milagres, sinais, maravilhas, que haja provisão, que haja o favor do Senhor sendo derramado sobre cada vida. E especialmente eu te peço, aplica, Espírito Santo, esta palavra ao coração de cada um que ouve e recebe essa mensagem para o louvor da Tua glória. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, deixe aí o seu pedido de oração, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder. Eu estou feliz, nós chegamos à marca aí dos 200 membros aqui dessa nossa comunidade. Como que eu fico alegre, como que eu fico feliz, porque de uma forma espontânea, natural, orgânica, Deus tem feito as coisas acontecerem aqui. E ainda que tivesse apenas uma pessoa, eu continuaria fazendo, porque uma vida para Deus tem um valor imenso que nós não podemos dimensionar. Fique com Deus e até amanhã. E a nossa proposta continua firme, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.